Oi, gente, Luana aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre descanso, mais especificamente sobre por que sentimos tanta culpa quando a gente descansa e não vamos ficar só por aí, tá? Eu vim te falar sobre isso, mas eu vou te trazer a solução também. Como que você pode resolver isso na prática? Eu vejo que isso é muito comum, tá? Das duas, uma, gente. Ou a pessoa nem descansa, ou ela descansa e quando descansa sente culpa. Isso é muito ruim. Isso a longo prazo, e eu digo isso porque eu já fui essa pessoa, isso é muito prejudicial. Então eu quero começar abordando alguns pontos aqui para você entender o motivo disso. Então, no fim das contas, por quê? Por que que a gente sente tanta culpa quando a gente descansa? Eu diria que o primeiro dos fatores, o primeiro de todos, o principal, é porque a gente tem essa crença limitante de que a gente precisa estar produzindo o tempo todo para ter produtividade. Esse é o principal motivo pelos quais as pessoas não descansam, e eu me incluo nessa porque eu me senti assim durante muito tempo. Como eu tinha o conceito errado de produtividade, como eu achava que ser produtiva era estar ocupada o tempo todo, automaticamente, quando eu parava para descansar, para assistir um filme, para fazer uma viagem, eu me culpava. Então eu não conseguia desligar. E isso é muito ruim, porque aí, gente, o que acontece é que você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra direito. Você não descansa direito, porque sua mente não desliga, você tá o tempo todo lá pensando, nossa, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, e na verdade você também não está produzindo. Então, entende como isso não é nada produtivo? Mas eu ainda acho que se você entender o conceito de produtividade e passar, eu falei um pouco sobre isso no Instagram, se você passar a focar na importância das tarefas ao invés de viver pelo princípio da urgência, o que é isso, Luana? Sabe quando a gente vive o tempo todo fazendo as tarefas que estão próximas de encerrar o prazo? Isso é viver pelo princípio da urgência. Esse comportamento afeta completamente essa questão do descanso, tá? Porque como você vive pelo princípio da urgência, você tá o tempo todo apagando incêndio, o tempo todo com aquela sensação de estar correndo, de nunca estar fazendo nada bem feito. E é péssima essa sensação, né? Eu tenho certeza que você já se sentiu assim. Eu já me senti assim durante muito tempo. Então, para resolver isso aqui, não tem outro jeito a não ser você passar a olhar com mais carinho para suas tarefas, passar a olhar para qualidade e não para quantidade, tá? Somente assim você vai ter esse descanso sem culpa, sem achar que precisava estar produzindo, porque na verdade você vai ter em mente que não, tá tudo bem, o que era mais importante já foi feito. O segundo fator que certamente pode estar te atrapalhando, te deixando com culpa quando você está descansando é a competitividade. Por mais que você não admita isso, e eu durante muito tempo também eu não quis admitir isso, né, que eu era competitiva, essa competitividade ela tá implícita, sabe? Você tá lá descansando e você tá pensando assim, nossa, eu tô aqui descansando e fulano tá trabalhando. Eu tô acordando às 8, eu tô dormindo um pouquinho mais tarde, enquanto tem gente acordando às 5 da manhã. E isso me leva ao ponto da comparação. Essa tal dessa competitividade, sem querer, a gente está se comparando ao outro. A gente não sabe da rotina daquela pessoa, a gente não sabe da vida, a gente não sabe dos momentos de descanso, o que ela faz, como que ela organiza a rotina, como que ela planeja. Logo, como é que eu posso concluir alguma coisa de algo que eu não sei? Então, a única comparação que eu acho que é possível e benéfica é a comparação entre você e você mesma. É o que eu sempre falo. Eu gosto sempre de me comparar. Olha, esses dias aconteceu uma coisa engraçada. Uma pessoa, eu acho que ela foi até lá embaixo no meu perfil e curtiu um vídeo meu de 2018, lá no Instagram, no IGTV. E aí eu fui lá ver que vídeo que era esse, né? Porque apareceu a capinha lá na notificação. Gente, na hora que eu abri o vídeo, me deu ansiedade, porque eu falava lento, então, eu falava assim, então, tal. Mas essa é a única comparação possível. Então foi legal eu entender isso, porque apesar de achar que o vídeo estava ruim pra caramba, ele foi essencial porque eu comecei e eu melhorei. Então essa comparação, né? Então quando eu olhei aquilo, eu me comparei com hoje. E eu tenho certeza que se eu olhar daqui 5, 10, 15 anos, daqui um ano, daqui 2 meses, os vídeos de hoje, o que eu faço hoje, em outras esferas também, eu tenho certeza que eu vou achar que eu melhorei. E isso é muito bom. Essa competitividade extrema, esse negócio de achar que, nossa, fulano tá lá trabalhando e eu aqui descansando, não. Isso não vai te levar a lugar algum, tá? Se você planejou, se você tem tudo certinho, fez o que realmente importa, você não tem que se preocupar com a vida de ninguém, somente a sua.
Terceiro fator que pode te fazer sentir culpa quando você está descansando é o tal do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. O que é isso? Isso acontece principalmente, isso acontece para todos, tá? Mas principalmente para quem produz conteúdo, eu sinto muito isso. A gente está descansando, a gente está assistindo um filme, né? O celular tá aqui, ó, e a gente tá o tempo todo achando que tá perdendo alguma coisa. Nossa, será que alguém curtiu a minha publicação? Será que alguém comentou alguma coisa? Será que alguém mandou uma mensagem? Será que eu tô perdendo? É exatamente isso, né? Esse medo de estar perdendo alguma coisa. Agora, voltando para quem não trabalha com Instagram, com produção de conteúdo. Hoje a gente não tem mais a divisão, né? Casa, trabalho. Hoje, com o WhatsApp, toda essa tecnologia, a gente tá abarrotado de informações o tempo todo. Esse negócio da gente, vou assistir um filme. Aí você pensa assim, nossa, mas e se meu chefe me mandar uma mensagem no WhatsApp? Mas e se fulano me mandou uma mensagem importante? Mas e se? E se você acaba sentindo muita culpa quando você tá descansando, porque você tá com medo de estar realmente perdendo alguma informação importante, que na maioria das vezes, gente, é realmente infundado, tá? Ninguém, absolutamente ninguém consegue trabalhar 24 horas por dia, tá? Nem você, a gente tem uma máquina, então a gente precisa desse descanso. O quarto fator, que é muito importante também, tem um pouco a ver com esse terceiro que eu falei, é a quantidade, é o excesso de informações às quais a gente está submetido hoje em dia. Esse excesso de informações traz um pouco daquela paralisia por análise e a gente tem tanta coisa para fazer, tanta notificação para ver, tanta coisa para resolver, que a gente acaba achando que não dá para descansar. Eu não posso me dar ao luxo de tirar 1, 2 horas do meu dia para fazer o que eu quero, para fazer as coisas que eu escolhi, as coisas que importam para mim, porque eu posso realmente também estar perdendo alguma coisa. Então, esse excesso de informações, né, de notificações, tem sido muito prejudicial. Eu acredito que isso tudo é muito recente, né? Então, a gente ainda está aprendendo a conviver com tudo isso. Uma dica que eu te dou aqui que pode ajudar muito nesse sentido é você escolher bem o conteúdo que você vai consumir, tanto em jornal, televisão aberta, TV a cabo, Netflix, filme, série. Escolha bem, o seu tempo é precioso. Então, escolha muito bem as informações que você vai consumir e isso certamente vai te ajudar. Pensando nesses 4 fatores que eu falei agora, eu quero, antes de falar como que você pode resolver isso, né, como descansar de fato sem sentir culpa, eu quero te falar o seguinte, o descanso é necessário. Então, não adianta você falar que, eu não descanso, eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, 12 horas seguidas, isso não se sustenta a longo prazo. É um pouco do meu discurso sempre por aqui, que a gente tem que ter uma rotina realista e parte disso é o descanso. Outro ponto importante é que a gente precisa sair um pouco, né, da nossa bolha, dessa zona de conforto. Até nem gosto muito desse termo, zona de conforto, mas na real é isso. A gente fica ali achando que está sendo produtiva, trabalhando o tempo todo e eu tenho certeza que você já teve essa sensação. Sabe quando você está precisando resolver um problema e a solução desse problema ele não aparece? Você tá lá batendo pino, né? Você fica lá o tempo todo e não resolve. De repente você vai tomar um banho, ouvir uma música, conversar com alguém, a ideia, né, pipoca na sua cabeça. Isso acontece porque você precisa dar um descanso para sua mente. É muito real isso e a gente precisa, eu falo muito sobre isso, inclusive na meta do livro, sair um pouco, né, da nossa bolha de conhecimento. Não é porque eu trabalho com organização que eu tenho que ler, consumir conteúdo apenas sobre organização. Não, muito pelo contrário. A criatividade, ela é aguçada quando você recebe outros outputs, né? Então, como é que você quer criar coisas novas se você está consumindo a mesma coisa o tempo todo? Luana, o que isso tem a ver com descanso? Total. Tem tudo a ver. Quando você para assistir um filme, quando você para assistir uma série, algo que não tem nada a ver, quando você para ler um livro, quando você para ter esse ócio criativo, isso te amplia esses horizontes. Então, vai fazer com que você tenha muito mais produtividade, pense em novas formas de conduzir a sua rotina durante a semana, tá? É fundamental. Tá, Luana, mas agora vamos então para a prática. Como que eu resolvo isso? Como que eu descanso sem sentir culpa? O primeiro jeito de fazer isso é planejando o seu descanso. Você vai sentar lá no domingo, como eu sempre falo para vocês, coloca lá sábado à noite, ou domingo à noite, ou domingo à tarde, tem que ter um espaço na sua agenda para o descanso. Planejar o descanso vai fazer com que você foque nas coisas que importam, nos outros momentos, então você vai planejar todas as suas tarefas. Claro que planejamento, como eu sempre falo, não é engessado, mas o foco desse vídeo nem é esse, mas eu quero que você passe a partir de agora a planejar o seu descanso, coloca mesmo na agenda. A grande maioria das pessoas não faz isso. Imagina, Luana, nada a ver, vou colocar lá
lá na minha agenda que eu tenho que descansar? Sim, você vai colocar lá, porque esse é um compromisso com você. Então, a primeira forma de você fazer isso sem culpa é realmente planejando. Outra forma de resolver isso é tentar encontrar o seu melhor horário de produtividade. Falei um pouquinho sobre produtividade lá no começo do vídeo e eu acho que tem tudo a ver com descanso. Quando a gente tenta entender, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito matutina, eu já observei isso durante os anos. Quanto mais cedo eu acordo, claro que eu preciso ter dormido bem, ter dormido cedo, mas, gente, o dia que eu acordo às 5 da manhã, embora seja difícil sim de levantar da cama, mas nesses dias, então, quando eu acordar às 5, eu vou treinar às 6 da manhã, eu chego em casa, eu vou fazer minhas coisas, eu vou fazer conteúdo, dar aula, o que for. Nesses dias eu me sinto super produtiva. Então eu fui sentindo que, como eu sou produtiva de manhã, é o horário onde eu coloco as tarefas mais importantes, as tarefas mais complexas, e isso me ajuda a não sentir culpa quando eu tô descansando, até mesmo porque eu descanso à noite. E aí eu tenho na minha cabeça, não, tá tudo bem, porque esse é um horário onde eu não sou produtiva, então eu preciso aproveitar de uma forma melhor. E eu, ao estar descansando, eu também estou sendo produtiva. Outro ponto que vai te ajudar nisso é entender a diferença entre hobby e descanso. Não, hobby e descanso não são a mesma coisa. Hobby é algo que eu gosto de fazer, algo que seja prazeroso, mas não necessariamente eu estou descansando durante esse hobby. Pode ser que a atividade física seja um hobby para você, é um hobby para mim. Eu gosto de fazer atividade física, mas eu não estou necessariamente descansando, muito pelo contrário. Agora, quando a gente fala de descanso, a gente está falando de descanso mesmo. De repente você sentar, deitar, ficar naquele tempo, naquela caixa do nada, sem fazer nada, ou de repente fazer uma leitura. Então é muito importante entender isso, porque senão os dois são importantes, você tem que ter os dois na sua rotina. Tanto o descanso, aquele momento de você desligar um pouco de tudo, do seu trabalho, de rede social, de informações, de tudo. E também tem que ter o hobby, porque o hobby, por ser algo prazeroso, ele é importante também para sua rotina. Por último, tenta pensar em algo, todo mundo tem algo que gostaria de fazer, mas não faz por N motivos. Isso sempre acontece. Eu pergunto isso para os meus alunos, eu pergunto isso na mentoria e sempre tem, todo mundo tem. Se eu te perguntar agora, olha, o que você que está aí me ouvindo faria se você tivesse mais tempo? Tenho certeza que você tem uma resposta na ponta da língua. Então, pega esse negócio que está na ponta da sua língua, essa ideia, e tenta colocar em prática. Esse momento de descanso, ele vai acontecer muito mais sem culpa se for algo que você realmente goste, se for algo realmente prazeroso, se for algo realmente que esteja ali, né, de repente relacionado ao seu hobby, que é o que eu falei anteriormente. Gente, então é isso. Me contem aqui nos comentários se vocês sentem culpa quando descansam, o que vocês fazem quando isso acontece, se vocês planejam, qual estratégia aí que vocês usam para resolver esse problema. Às vezes tem algo que eu não citei aqui. E coloca aqui nos comentários também se você tem alguma outra ideia de vídeo, algum tema que você gostaria que eu falasse aqui, porque eu sinto que eu consigo trabalhar de forma mais assertiva nas dificuldades do dia a dia de vocês. Gente, então é isso. Até quarta que vem. Tchau!